Teste rápido. Pergunta a qualquer professor de matemática por que no sexto ano as figuras espaciais são ensinadas antes das figuras planas. Se ele não souber responder, manda ele assistir esse vídeo. Ainda tem salvação. Aliás, manda qualquer professor de matemática assistir. Eu peguei um programa qualquer. A única diferença é que pode ser dado num semestre, ou num bimestre, ou num trimestre diferente, mas a figura tridimensional vem antes da figura plana, porque ela é muito mais concreta para o aluno que tem no mundo real a sua referência. Um copo, um tijolo, uma embalagem de suco já são referências para você nomear muito mais comuns do que um quadrado, um triângulo ou um círculo. E dito isso, eu posso enumerar então o primeiro dos 6 pontos que eu considero fundamentais para que um professor de matemática não seja ruim. É claro que empatia, vontade de ensinar fazem parte do rol de qualquer professor. O primeiro ponto é porque se ensina um determinado assunto. O professor tem que saber por que ele está ensinando aquilo. E a resposta não pode ser simplesmente porque aquilo está no programa. O professor tem que ter consciência do que aquilo representa dentro da matemática. O segundo ponto é porque aquilo está sendo ensinado daquele jeito. Qual foi o tipo de reflexão que fez o professor escolher aquela maneira de ensinar aquilo para aquela turma? E coladinho na 2, vem a pergunta, por que daquele jeito e não de outro? Se o professor só sabe ensinar de uma maneira, aquilo não pode dar certo sempre, porque os indivíduos, os grupos, são diferentes. Com todos os recursos digitais ou analógicos, com técnicas de origami, com corte-colagem, coisas que hoje são comuns na educação matemática, o professor jamais pode ter apenas uma maneira de ensinar um determinado assunto. O quarto ponto é um dos erros mais cometidos pelos professores. O professor deve evitar o máximo possível dizer que está dando um determinado assunto para usar em outro. Se ele faz isso, ele perde completamente a turma. Se o aluno já não tinha interesse, ele agora foi desmotivado pelo professor. Se o aluno tinha interesse, ele acabou de perder. Mas, Raul, você vai dizer que você nunca disse isso em sala, que estava ensinando uma coisa porque ela ia ser necessária mais na frente? Já disse. Na época que eu era um professor ruim. Hoje eu não digo mais. Quando o aluno me faz uma pergunta, eu respondo essa pergunta, o que nos leva ao próximo ponto. Me permita um pequeno parênteses aqui. Quando eu estava escrevendo esse quarto ponto, eu escrevi que o professor deveria evitar falar que um assunto é dado. E aí eu percebi que no meu inconsciente esse dado tinha a ver com ser jogado, um assunto jogado. O próximo ponto é óbvio, começa dizendo que ninguém sabe tudo, mas que quase todas as perguntas elas podem ser respondidas, ainda que parcialmente, sem que o professor seja obrigado a mentir e, finalmente, sem que o aluno perca o interesse. Muitas vezes, a pergunta do aluno é sobre um detalhe, alguma coisa que um exemplo melhor resolve. Raramente ele quer ver a demonstração completa daquilo. O professor fica ansioso, querendo demonstrar tudo, e acaba tornando a aula tediosa. Esse mesmo professor encontra coisas legais na internet e leva para a sala de aula como curiosidades. Aquilo que devia ser o ponto central de uma aula, que puxasse vários alunos a querer compreender mais o que estava envolvido, o que está além daquilo que está exposto. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero mostrar aos meus alunos a famosa soma de cubos, 1 ao cubo, mais 2 ao cubo,
mais 3 ao cubo, mais 4 ao cubo, e assim sucessivamente, até um número n qualquer, que isso pode ser escrito como a soma desses n números, 1 mais 2 mais 3 mais 4, até o número n, tudo isso ao quadrado. É óbvio que a demonstração não pode ser através de 3, 4, 5 exemplos. Para a gente generalizar isso, a gente precisaria provar de verdade. Mas a maioria dos alunos ficaria bem satisfeita em ver simplesmente as somas funcionando. Uma parte mais interessada poderia gostar dessa demonstração visual aqui em decomposição da figura. Eu tive que fazer umas 30 tentativas até conseguir fazer sem derrubar. Foi meio triste, assim. Essa é a parte que os gatos não estão atrapalhando. Depois eu vou mostrar como é que é com o gato tentando destruir. Mas no final das contas, a gente consegue realmente decompor esses cubinhos numa parede de cubos, o que é de extremo bom gosto e pode desenvolver em alguns alunos a vontade de aprender mais. Sai. O sexto e último ponto é dizer aos professores de matemática que eles também são responsáveis pela forma como os alunos vão sair na sua compreensão de mundo. Se você faz exemplos apenas de aplicações financeiras ou exemplos onde a desigualdade social não aparece, não vai ser o professor de história, de filosofia e sociologia sozinho que vai conseguir mostrar que a realidade não é essa. Então você tem obrigação de também ser parte dessa tarefa. Não importa se o seu aluno é pobre ou se o seu aluno é rico. Você tem que ser um agente da mudança. Ô Raul, se o professor respeitar essas 6 regras, ele vai ser um bom professor? Não. Onde é que eu falei isso? Está faltando lógica, talvez seja a 7ª. Não. Eu disse que se ele não respeitar todas essas regras, ele vai ser um professor ruim. Cada vez a gente está se aperfeiçoando. Eu, há 5 anos, não era um professor tão bom quanto eu sou hoje ou quanto eu serei daqui a 5 anos. Mas eu já era melhor do que há 10 anos. Um grande abraço.